Boa noite, Matheus. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, boa noite. Tudo Tudo bem, bem? Felipe? Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, deixa eu começar oficialmente a live. Pessoal, boa noite, bem-vindos. Esse é mais um programa de noite e hoje nosso entrevistado é o Matheus Gia. Ele que é advogado trabalhista, não deve ser uma profissão muito legal, tô brincando. Ah, E para começar o nosso bate-papo, eu queria saber por que você escolheu fazer direito? É de família, não é? E a área trabalhista foi uma área já planejada durante a faculdade, antes de começar? Como foi? olha, primeiro, boa noite a todos, né? Todo mundo que está acompanhando. Queria agradecer ao professor Bruno Creado, a todo o Centro Unisal pela oportunidade de estar participando desse bate-papo, né, informal, para contar um pouco da minha experiência, tentar ajudar de alguma forma algum colega que esteja começando ou um aluno que tenha interesse na área. A área do direito, na verdade, na minha família, eu tenho um primo formado em direito, a prestar de ordem, mas nunca atuou. Ele é servidor público do tribunal lá no sul. Então, assim, eu não tive tanta influência. Eu, na verdade, caí mesmo de paraquedas. Tanto é que no meu terceiro ano eu estava na dúvida se eu fazia administração, se eu poderia fazer até hotelaria, que era o ramo que o meu pai trabalhou. Então, conversando em casa, eles sugeriram, né, que eu fizesse curso de Direito do Unistal, porque é muito bem conceituado e para tentar mesmo. E, enfim, eu comecei a fazer, deu certo e, graças a Deus, eu me identifiquei bastante. E faz quanto tempo que você é formado? Eu me formei em 2014, 6 anos. E, e como foi sua trajetória de lá para cá? Foi difícil? Foi fácil no começo? Olha, eu me considero privilegiado porque assim que eu passei no exame de ordem, logo na última prova do ano, e eu logo em seguida comecei a trabalhar já, fiz uma entrevista com o doutor Rodrigo Nunes, que hoje inclusive é meu sócio, e na época, na verdade, nós tivemos uma parceria, e desde lá já comecei a trabalhar, em fevereiro de 2015. Bacana. Agora, uma coisa um pouco mais específica: é verdade que todo empregado, quando é demitido, ingressa com uma reclamação trabalhista ou isso é um mito? É um mito muito grande. Muita gente acha que todo mundo entra com ação, mas na verdade não é assim que funciona. Depende de muita coisa. Várias pessoas às vezes nos procuram, vêm ao escritório, pedem uma orientação, mas acabam ficando por não entrar, por motivos particulares, pelo bom relacionamento com o empregador, enfim. Na verdade, não é verdade isso. E como que funciona essa ajuda, entre aspas, antes de ingressar com reclamação? Eu, empregado, vou até seu escritório e o que acontece lá dentro? Olha, o empregado ele nos procura, conta o que aconteceu. É engraçado que várias vezes o que acontece é o seguinte: o trabalhador nos procura por causa de um problema mínimo e depois ele acaba descobrindo no contato com o escritório que, na verdade, o contrato de trabalho dele teve diversos direitos de. Então, assim, é bem complicado, até por advogar para os dois lados, né, para a reclamada como reclamante. Então, isso facilita bastante, porque até para orientar a reclamada, porque muitas vezes, por causa de um detalhezinho, uma cesta básica de um mês que deixou de pagar, o empregado procura um escritório de advocacia, descobre que teve diversos direitos desrespeitados, aí ali por causa de 100, R$ 200, acaba virando uma ação de uma reclamação trabalhista de 10 mil, 20 mil, ou até mais. Caraca. Agora uma pergunta um pouco engraçada. É verdade que todo processo, assim, posso dizer, toda reclamação se resolve com acordo ou é mentira? Mentira também, Eu mas acho que é verdade, hein? não, pior que não é. O ideal é resolver com acordo, porque resolvendo com acordo já sai, querendo ou não, o empregador já vai pagar uma dívida, né? Vai ver resolvido um problema e o empregado vai passar a receber.
Claro que num acordo, nenhuma parte sai 100% satisfeita. Raras são as ocasiões. Porque o empregador sempre acha que tem que pagar menos ainda e o empregado acha que tem que pagar mais ainda. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de resolução do conflito, mas não é verdade também que tudo sempre se resolve por acordo. Mas é o melhor caminho. Mas se o empregado quiser fazer um acordo antes de ingressar com uma reclamação, ele pode, está autorizado. Pode também. Pode também. Na verdade, a judicialização, ela tem. É que esse não é um perfil aqui no Brasil, né? Sempre que tem um problema, a pessoa logo já busca a justiça. Mas a composição amigável, o acordo, é sempre o melhor caminho. Inclusive, se for possível, antes da judicialização do caso. Bacana. E referente à pandemia, alterou alguma coisa no processo de trabalho? Suspensão de alguns acordos, salário, como... Vamos começar a falar sobre isso. Alterou bastante coisa. Nós tivemos um período ali que o governo federal editava diversas medidas provisórias. Era até engraçado. A gente terminava de estudar uma medida provisória, no dia seguinte já tinha outra, modificando as relações de trabalho, né? Então, assim, tem bastante assunto com relação a isso, porque a situação exige mesmo, com toda certeza. Porque, de um lado, nós temos o empregador, né, que exerce atividade e que ficou impedido de exercer a sua atividade empresarial, e o trabalhador também, pela segurança, pelo risco mesmo. Então, é bem complicado. E, por conta disso, o governo federal editou algumas medidas provisórias, implementou a suspensão do contrato de trabalho, redução do salário jornada, possibilidade de recolher o FGTS em um período posterior, antecipar férias, enfim. Vários direitos foram de forma urgente, né? Muitas vezes sem muito debate, mas, na verdade, a verdade é que o período exigiu isso. Um primeiro tópico que eu achei interessante se você falar é referente à redução dos salários. Como ficou isso? Foi autorizado somente depois de alguns meses da pandemia, no começo? Como que funcionou isso? Levando em consideração que o comércio, né, como um todo, foi paralisado, aí nós ficamos no meio desse problema. Como que o empregador vai remunerar o seu empregado sem exercer atividade, né, sem abrir o seu comércio, por exemplo? Então, uma das saídas foi possibilitar a redução do salário de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. Assim, tem discussões constitucionais com relação a isso, se é possível ou não, se poderia ser feito por acordo individual, convenção coletiva, etc. Mas, querendo ou não, no meu ponto de vista, pelo menos, foi uma saída encontrada. Nós não temos no Brasil um direito de emergência, vamos dizer assim. Até é super interessante, o professor Leone Pereira defende muito que agora é a oportunidade de nós regulamentarmos isso, porque aprender, né, depois que aconteceu, porque realmente é uma situação absurdamente complicada. A suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, ainda assim ela não resolve o problema, né? Porque, claro, a curto prazo talvez sim, mas como a pandemia está perdurando, enfim, hoje em dia, o empregador pode suspender por até 60 dias, pode dividir um período em 2 períodos de 30, e é uma saída, com toda certeza é uma saída. Mas tem as regras específicas também, se ele tiver uma receita bruta anual no ano calendário de 2019 de até 4.800.000, aí a suspensão, o empregado vai receber 100% por parte do governo federal do valor do seguro-desemprego. Com relação a empresas que excedem essa receita bruta anual, que excederam, na verdade, no ano de 2019, aí chega a 70%. Então, assim, o que acontece, na verdade, é que é uma forma de a gente tentar passar por esse período, mas a gente sabe que a longo prazo pode não funcionar como está funcionando, né? Bacana. E realmente, de fato, houve um aumento de diminuição de funcionários ou não? Deu a mesma coisa antes e depois da pandemia?
Olha, na verdade, a gente acompanha, né, os noticiários, os índices de desemprego estão altíssimos. Então, realmente houve demissões. Como eu comentei, a suspensão, a redução, a possibilidade de pagar algumas verbas depois, a antecipação de férias, elas ajudaram, isso é fato, mas não impediram as demissões, porque infelizmente, principalmente pequenos empresários, ainda assim não conseguem, não conseguiram sustentar o empreendimento, né? É triste, mas é realmente o que, na verdade, não é nem o que aconteceu, é o que vem acontecendo. Agora, com a abertura do comércio, claro que a situação tende a melhorar. Mas, vamos ver, né? Isso até é uma pergunta pessoal e fora do roteiro, mas eu posso demitir em época de pandemia ou não? Pode sim. Na verdade, o ato de demissão, né, faz parte do poder do empregador. Então, o fato de estar ou não na pandemia não impede. O que impede, na verdade, é caso o empregador opte por aplicar, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho. Se ele optar pela suspensão, por exemplo, por 30 dias, esse empregado ele não pode ser mandado embora e nem nos 30 dias subsequentes. Perfeito. Então, ele ganha esse período de estabilidade. Essa garantia de emprego, na verdade. E referente aos contratos, não seria uma palavra ideal, mas aos acordos realizados antes da pandemia, vem sendo cumprido ou o empregador ainda tem certa dificuldade para efetuar pagamento? Não, está tendo bastante dificuldade. Essa é uma questão bem importante porque atinge diretamente tanto o trabalhador, né, no caso de quem advoga para empregado, como também os próprios advogados. Mas o que a gente tem visto, na verdade, são inúmeras decisões das mais diversas formas. Por exemplo, eu já vi decisões que o juiz suspende totalmente esse pagamento, menciona até enquanto vai durar o estado de calamidade, né, na verdade, o período da pandemia. Outras reduz para 30%, e tem outros também que consideram que não é motivo, que o acordo faz a coisa julgada, né, coisa julgada material, e que a empresa tem que cumprir. Então, é bem polêmico esse tema e a gente tem visto de tudo. Aí, claro, aqui eu particularmente, eu tenho sentido até por parte dos clientes reclamantes que eles entendem o momento, então vários acordos foram renegociados, com pagamento das primeiras parcelas num percentual de 30%. Então, assim, existem várias formas, até com relação aos acordos que nós estamos fazendo agora. Muitas vezes nós damos um prazo para começar a pagar daqui 2, 3 meses, porque a gente entende também a situação e os reclamantes, os trabalhadores também têm entendido. Alguns, muitas vezes, não querem saber, né? Querem receber e pronto, mas muitas vezes não tem o que fazer, porque se a gente quiser brigar, aí vai dar análise do processo, né? Pode acabar não recebendo nada. E quanto às empresas, ela tem feito pedido de modificação ou suspensão? Dos acordos? Isso. Tem, então, bastante. Principalmente quando são pequenos empresários, né? Empresas maiores, multinacionais, claro, elas também são afetadas. Mas como elas têm um caixa muito maior, muitas vezes elas conseguem se readequar. Agora, um pequeno comércio, uma loja, aí nesse caso, quando já estava pagando um acordo de R$ 1.000, R$ 2.000 de parcela, eles têm pedido bastante para diminuir, para suspender, ou então pagar um valor menor, né, pelo menos nesse período. Você já pegou alguma ação nesse meio tempo de pandemia referente a isso? Reclamação, no caso, perdão. Oi, desculpa, não entendi. Você já foi advogado de reclamante ou reclamado na pandemia, referente a algum pedido feito? Ah, já sim. Tem sido corriqueiro, né, porque as mais diversas situações estão ocorrendo. Até com relação a parentes que são contaminados, né, pelo Covid. Então, tudo isso tem um reflexo no ramo empresarial, por exemplo. Você pega o setor da empresa, que o cara tem uma esposa que acabou sendo contaminada. Então, tem que ter precaução, porque senão pode espalhar por todo um setor. As empresas têm que tomar muito cuidado com isso. Esse é um assunto interessante que eu me interessei agora. Referente a, vamos supor que eu tenha
Eu, minha esposa e mais 2 filhos, certo? Nós temos uma empresa e um funcionário está com coronavírus. O que eu devo fazer diante dessa situação? Eu devo afastar, suspendo os demais? Como funciona? No caso, você tem uma empresa e a sua esposa... Isso, exato. Não, nós somos donos de uma empresa, certo? Certo. Eu quero saber o meu perfil como empregador diante dos funcionários que eu tenho. Eu devo suspender, eu devo demitir, não sei. O que devo fazer? Na verdade, num primeiro momento, eu acho que o funcionário ele pode ser afastado, né? Porque assim, vai ficar naquele período dos primeiros 14 dias, por exemplo, que muitas vezes o vírus não se desenvolve, e aí não é interessante para o empresário correr esse risco. Claro que afastando o empregado, ele vai ter o reflexo na atividade empresarial dele. Muitas vezes é um funcionário essencial, mas o que acontece? Aí que está a grande problemática desse momento que a gente vive. Cada situação é bem específica, a gente tem que sentar com o cliente, conversar, porque é realmente uma situação extremamente delicada, extremamente difícil. Muitas vezes, e tem o outro lado também, né? Muitos empregadores alegam que os empregados acabam mentindo, falando que tiveram contato para serem afastados esses 14 dias. E aí, assim, a gente fica numa situação complicada também na hora de dar orientação, porque vai correr esse risco de contaminar um setor inteiro, de ser responsabilizado por isso. Então, é complicado. E referente às normas de segurança, houve alguma modificação, manteve? Porque agora, pelo menos em São Paulo, obrigatórios de máscara, álcool gel e tudo mais. Nas empresas também está sendo obrigatório o uso? Como que funciona? Não, tem umas normas gerais, né, editadas pelo próprio Ministério da Economia, né, pela Secretaria do Trabalho, mas, se eu não me engano, até foram mais de 40 orientações, porque, do mesmo modo, a empresa, querendo ou não, é um lugar público ali no que se refere aos trabalhadores. Então, eles têm que tomar cuidado até para a empresa não ser responsabilizada, porque, eventualmente, se o empregado for contaminado, conseguir demonstrar que foi na empresa e que não houve cuidado, então a empresa vai ser responsabilizada. Então, a utilização de EPIs está sendo... o rigor está sendo muito maior, a cobrança, né, pela utilização, treinamentos também, porque os empregados têm que ser treinados e habituados com essa nova sistemática, lavar as mãos, o próprio distanciamento, para evitar mesmo o contágio, a contaminação, a propagação do vírus e também a responsabilização da empresa. Bacana. O André perguntou se existe algum tipo de ação para reverter as demissões geradas com a pandemia. Existe algum tipo de ação? Deu uma as demissões geradas com a pandemia. Olha, para reverter, mas a demissão em que sentido? A demissão por si só, se ela foi feita dentro da lei, eu entendo que não. Ele teria que provar alguma espécie de... algum vício mesmo nessa demissão para conseguir uma reversão, alguma ilegalidade. Porque, como eu comentei, o empregador pode, é poder do empregador demitir seus funcionários, conforme ele entende da necessidade da empresa. Então, assim, precisa ser analisado o caso específico. Muitas empresas estão tentando recontratar também alguns funcionários que foram demitidos. Então, muitas vezes, o diálogo é um bom caminho. Bacana. E essa recontratação é imediata ou tem que esperar algum prazo? Olha, na verdade, antigamente, essa recontratação, ela não poderia ser feita, por quê? Porque poderia caracterizar uma fraude. O empregado ser demitido, seguro-desemprego e logo depois é recontratado. Então, assim, é uma forma de burlar, é crime, inclusive, mas agora, por mais que... é uma outra discussão que nós temos, porque foi editado também, eu não me lembro agora se foi por meio de medida provisória, autorizando essa recontratação. Mas hoje, eu acho, pelo menos, que o próprio judiciário vai ser um pouco mais cauteloso nessa análise, porque o momento pede isso, né? Bacana. Agora, um clima um pouco mais descontraído da conversa, como foi a sua primeira audiência
trabalhista, eu acho. Olha, foi trabalhista sim. Eu fiz estágio na vara do trabalho, né? Então eu acompanhei bastante a audiência. Eu confesso que eu me senti preparado, inclusive porque quando eu comecei a advogar também as primeiras audiências, eu acompanhava o meu sócio. Então, mas claro, fiquei, teve acordo, né? Coincidência, na verdade, nem todas saem acordo, mas foi tranquila. Mas foi tranquilo assim, saiu o acordo, foi rápida, mas não posso mentir também, eu estava nervoso, a primeira audiência, né? Enfim, diferente, só assistir. Mas foi tranquilo. O André perguntou novamente, perguntou o seguinte: o funcionário que pegar coronavírus pode ser considerado acidente de trabalho, fazendo jus aos direitos da CLT, aos benefícios, né, da CLT? Pode sim. O que ele vai precisar demonstrar é que aconteceu realmente no ambiente de trabalho. O que hoje não é impossível, mas também é bem difícil. Porque o que acontece? Como a transmissão já é comunitária, né? Você pode ter levado isso para a empresa, digamos, eu levei, contaminei outras pessoas, mas eu não peguei na empresa. Só que você vai precisar demonstrar isso. E com relação ao empregador, aí que vai a obrigatoriedade dele agir com cautela. Ele vai ter que comprovar que treinou seus funcionários, que concedeu os EPIs, que respeitou todas as normas, as regras, para ele tentar não ser responsabilizado. Inclusive, existe uma grande discussão, porque já foi feito, já teve eu não me lembro agora se foi medida provisória, mas que disse que não era acidente de trabalho, depois voltou atrás. Então, isso é algo que vai ser muito discutido com toda certeza. E eu, particularmente, se conseguir ser provado que foi no ambiente de trabalho, entendo que sim. Bacana. Agora, voltando à pergunta um pouco mais pessoal, qual foi o caso mais curioso que você já pegou no trabalhista ou outra área, não sei? Olha, confesso para você que trabalhista, curioso, assim, eu nunca tive nenhum tão específico. Eu já tive casos tristes, com morte, com empregado. Então, assim, mas de diferente, realmente, eu nunca tive nenhum. Diferente, assim, engraçado, nesse sentido. Agora, com um empregado que faleceu, né, no ambiente de trabalho, isso já aconteceu, infelizmente. Caraca. Sempre atuou na área trabalhista, então? Nunca foi na área penal, civil, não? Penal eu nunca atuei, mas já atuei na área civil, sim. Civil, família. E por que se apaixonar por direito do trabalho e não família? No meu caso, como eu já tinha sido estagiário, né, na Vara do Trabalho, eu tive grande influência, na Vara do Trabalho de Lorena, inclusive. Eu tive grande influência, então. Lá que eu me apeguei à matéria, gostava das aulas também. Então, começou aí. E aí, logo quando eu comecei a advogar, e fiz a parceria com o Dr. Rodrigo Nunes, né, atualmente meu sócio, e ele também atuava bastante nessa área. Então, na verdade, foi útil ao agradável, né? E continuo até hoje, porque realmente é a área que eu gosto. O Felipe falou assim que penal é com ele. É com ele. Com certeza. Não tem o que fazer. E chegou um cliente aqui na área penal, na hora eu já passo contato do Dr. Felipe, porque ele é fera. Ele é o melhor que nós temos. E como você conhece a diferença, ou não sei se há alguma diferença entre o peticionamento no ESAGE e na Justiça do Trabalho? Há alguma diferença entre os sistemas ou é unificado? Como que é? Não, tem bastante diferença, bastante mesmo. Na verdade, esses sistemas do judiciário, né, tá engraçado, eles variam bastante em todo o Brasil. No Paraná é diferente, em Goiás é diferente. Caraca. Então, quando a gente vai fazer um processo pela primeira vez em algum estado, né, primeiro a gente tem que descobrir como funciona o sistema. Com relação à mensagem do PJE, é bem diferente sim, mas eu particularmente gosto dos dois. Mas é mais fácil... Oi, desculpa. É mais fácil PJE? ESAGE, desculpa, eu fui estagiário no Ministério Público, então ESAGE era mais fácil. Não sei se o outro é mais difícil de entrar ou acessar. Eu confesso que eu gosto realmente dos dois. Por
Atuo, na verdade, ainda na área civil, então tem algumas ações mais antigas também, então a gente acaba acostumando, é um sistema bom também. E com relação ao PJI, né, da trabalho, eu também gosto, e quando eu estava fazendo estágio, foi quando começou a implementar o processo eletrônico. Então, os servidores estavam sendo treinados, né, e eles acabavam nos ensinando também. Então, eu acabei tendo essa facilidade. Bacana. O Felipe perguntou assim, se os empregados têm de ter mais cuidado após a reforma trabalhista? Esse cuidado, na verdade, veio por causa da sucumbência, né? A sucumbência que sempre teve em outras esferas do direito, ela foi implementada na Justiça do Trabalho, não tinha. Qual que é o risco agora? Numa ação de 10 mil reais, se um empregado perder tudo, por exemplo, ele vai ser condenado a pagar para o advogado da empresa de 5% a 15% desse valor. Então, na verdade, o que tem que ser feito agora é tomar mais cuidado na hora de montar a ação. Antigamente era muito comum aquela história de pede tudo ali e vê no que dá. Então, agora, na verdade, as petições iniciais estão sendo muito mais criteriosas. Isso é bom, na verdade, isso é bom. Mas você, como advogado, quando tem dúvida, você vai a fundo e procura ou fala para o cliente esquecer aquele pedido? Não, o que a gente costuma fazer? A gente esclarece bastante com relação ao risco. Fala, porque assim, tem matéria, querendo ou não, que é de direito. E aí pode ser interpretativo. Claro, eu posso ter uma interpretação e o judiciário, o juiz, o desembargador, o eventual recurso vai ter outra. Mas, principalmente nas ações que a pedido de periculosidade, insalubridade, o próprio acidente de trabalho, a gente costuma conversar bastante com o cliente com relação ao risco, porque ele vai ser atingido, né, financeiramente. Mas depois a gente esclarece os riscos, eles costumam tocar para frente o processo, porque eles, por terem trabalhado, né, eles sabem da dinâmica do serviço, mas não tem 100% de certeza se vai dar certo, a verdade é essa. Então, por isso, tem que ser criterioso. Bacana. E quais as vantagens do direito do trabalho? Porque penal eu sei que tem bastante área, é isso. Vantagens e desvantagens dessa área, né? Olha, eu gosto bastante, por quê? Porque eu acho como vantagem. A relação empregado-empregador vai existir, não vai acabar. Então, assim, e se existe a relação, vai existir conflito, então é uma área que tem muita demanda. Querendo ou não, vamos entrar de novo naquela história dos acordos, é uma área também que muitos acordos saem na primeira audiência, embora não seja uma regra. Então, para o advogado que está começando, pode ser uma boa área de atuação, porque em algumas cidades, por exemplo, a Aparecida, marca audiência por um mês. Então, com um mês você já pode estar recebendo seus primeiros honorários, enfim. Então, essa é por mais que não se cobre, não seja costumeira a cobrança no ato do ajuizamento, mas costuma ser rápido, pelo menos aqui na região. Em alguns outros lugares costuma demorar mais. É complicado. São José, Taubaté, por exemplo, as audiências muitas vezes marcam para 6 meses, quase um ano depois. Aí complica. Caraca. Entendi. O André perguntou... Opa, só um momento. Calma aí. O advogado trabalhista precisa saber fazer cálculo trabalhista ou só precisa contratar um contador mesmo? Olha, depende do processo. Por quê? Uma reclamação trabalhista que trata de verbas decisórias é bem simples de fazer. Agora, com relação a quando tem muitas horas extras, aí aqui no escritório, pelo menos na sistemática, nós encaminhamos para um contador, que nós temos aqui, um parceiro, e ele acaba fazendo esses cálculos. E daí é bem minucioso, então demanda muito trabalho. Então essa parte de cálculo a gente costuma passar para esse nosso contador e a gente se atém mais à esfera jurídica mesmo. Porque o nosso medo é mexer com números, né? Sim, realmente. Conta não sei. Normalmente não é um forte. Eu trabalhei no escritório trabalhista em Aparecida e lá ele fazia muita perícia, né? Não ele, logicamente, mas ele acompanhava. Você também acompanha as perícias ou não? Eu acompanho sim, e acho que é essencial o advogado acompanhar,
Na verdade, muitas vezes não, nós não podemos palpitar muito na perícia, né? Até porque é uma área técnica. Os peritos também não gostam quando o advogado fica querendo dar muito palpite, mas é interessante participar porque, junto com o empregado, claro, para orientá-lo também, para caso o perito fale alguma coisa que não condiza com a realidade, para ele, com respeito sempre, pedir licença e esclarecer como de fato acontecia. Mas eu acho que é essencial o advogado acompanhar, por mais que esteja numa área técnica específica, o ato da perícia. Tanto pela reclamada como pelo reclamante. Mas não chega a fazer uma acareação na hora, não, por exemplo. Olha, o perito, Pode falar, ele desculpa. até faz, mas ali é mais uma entrevista. Ele pergunta o que acontecia, aí depois a empresa vai esclarecer o que acontecia. Muitas vezes esses depoimentos, né, entre aspas, são conflitantes, e aí, mas ali ninguém tem obrigação de falar a verdade, igual como no caso de uma testemunha em audiência. Mas ele colhe depoimento, sim, tanto de empregados, de ex-colegas, do representante da empresa, além da prova documental. E na ausência de uma das partes, a perícia é mantida ou eu remarco para outro dia? Olha, ela, na ausência do reclamante, ela acontece. É que na ausência da reclamada, você não teria como entrar na empresa, né? Mas ela acontece sim. Só que seria um prejuízo enorme para o trabalhador não participar. Isso vai querer dizer necessariamente que ele vai perder aquele pedido de periculosidade ou insalubridade? Não, mas vai ficar difícil, porque ele vai deixar de esclarecer muita coisa. Vai ficar só com a versão da empresa. Bacana, interessante. Voltando às perguntas um pouco mais pessoais agora, como foi a preparação sua para o AB e qual foi a matéria escolhida para a segunda fase? Foi trabalhista, civil? Qual foi? Olha, a minha preparação eu estudei bastante, eu fiz cursinho, na verdade, específico, porque é um período que a gente fica realmente muito tenso, né? Pensa só nas piores possibilidades, e se eu não passar, o que eu vou fazer? Enfim, então foi uma época que eu realmente estudei, até acho que se as pessoas estudassem para tudo, como estudo para a OAB, eu acho que consegue passar em vários concursos, enfim. Mas, por incrível que pareça, eu fiz a segunda fase empresarial. Caraca! Não fiz em direito do trabalho. Na época do meu estágio, na Vara do Trabalho, fui muito cobrado por isso, o pessoal tirava sarro, não acreditaram na minha opção. Mas eu acabei fazendo, tive aula com o professor Surrell, sempre gostei das aulas dele, gostava da matéria também. E a verdade é que o professor Surrell vende muito bem o peixe dele também, né? Então eu gostava da matéria e acabei fazendo, mas que bom que deu certo, né? E você pretende advogar? Ah, bacana. É difícil, mais ou menos? Olha, acho difícil sim. Na verdade, até depois, no meio dos estudos, me arrependi um pouco. Pensei, nossa, não faz sentido. Eu tenho contato todo dia com direito de trabalho e fui fazer empresarial. Então, me cobrei por causa disso. No meio do caminho, me arrependi. Mas o importante é que deu certo, né? Bacana. E você pretende advogar pelo resto da vida, concurso público, como funciona? Olha, até pela influência, na época que eu estava na Vara do Trabalho, a minha ideia era fazer concurso para ser servidor da Vara do Trabalho, né? Ou juiz, quem sabe. Mas hoje, na verdade, eu estou 100% focado na advocacia, querendo me especializar cada vez mais na advocacia trabalhista. E hoje, pelo menos, é a minha meta, né? A minha vontade. Então, hoje não penso em fazer concurso, penso só em crescer na advocacia. Bacana. E além de advocacia, quais são os seus hobbies? O Felipe, eu sei que é academia e churrasco. E você? Churrasco, ele é bom, viu? Verdade. E eu gosto bastante de futebol, de assistir futebol, né? De jogar também. Na verdade, meu hobby é esse. Gosto bastante de esporte, faço academia também. Então, gosto de música. Mas é isso. Na época da faculdade, inclusive, participava da atlética jogando. Bacana. E eu não perguntei pro Felipe, porque não deu tempo de perguntar isso para ele. Mas quando você vai na academia ou pratica esportes, você pensa em alguma tese de algum processo ou não? Olha, é difícil a gente se desligar, né? A nossa profissão, como a gente
pelo menos a maioria, né? Claro que tem advogados que são empregados também. A gente não bate ponto, nada, é difícil se ligar. Mas esses momentos de mais descontração é uma hora da gente pensar em outras coisas, né? Porque, querendo ou não, se não se pensar 100% do tempo, eu acho que pode até afetar a saúde, mas que é difícil, é. Muita gente está lá numa esteira correndo e pensando, né? Num processo, num prazo de recurso. É difícil, na verdade, se desligar. Ainda mais quando a gente gosta do que a gente faz. Não, interessante. E o Felipe fez um post essa semana referente à ansiedade. Você também é um pouco ansioso ou não? Você é bem calmo, tranquilo? Olha, no dia a dia, eu me considero calmo, eu me considero pelo menos, né? Mas para determinadas situações, é claro que a gente acaba, que a gente fica ansioso, né? Inclusive com relação aos processos, para que dê certo, esperando uma sentença, um acórdão. Então, a nossa profissão, ela exige bastante da gente. Então, a gente tem que se cuidar com relação a isso para não deixar essa ansiedade nos consumir, né? Uhum. É que o Felipe agora tá aquele garotinho Tumblrzinho, né? O Instagram bombando e Sim. tudo mais, é bacana. Tem Não, irritado muita gente. Com certeza, excelentes os posts dele, eu acompanho bastante. E ele é especialista no assunto, né? Não tinha como não tinha como dar Com, errado. com certeza. E em caráter já de encerramento da nossa conversa, como você era na faculdade? Você era nerd, gostava mais de sair, tomar aquela cervejinha à noite? Como foi? Olha, eu nunca deixei eu sempre gostei bastante de tomar minha cerveja, de sair, mas também sempre tive responsabilidade, né, com relação às aulas, às matérias. Eu sempre pensei assim, na faculdade, eu nunca faltei tanto, eu deixava para faltar no final, porque daí, como eu não faltei antes, né, aí você tinha aquela brecha no final do semestre de faltar mais, estava tranquilo. Alguns colegas, alguns amigos, não, já faltavam no começo, aí no final tinha que estar nas aulas, enfim. Mas eu sempre fui estudioso, mas nunca deixei de fazer outras coisas também. Sempre gostei de festa, balada, frequentei muito Castelinho, Rapidinho. Você foi amigo da Jéssica, né, da PDU. Ela me falou um pouco de você semana passada. De quem? Você conhece ela? Da Jéssica. Não sei se você conhece ela. Isso, Qual? eu não sabia falar o nome dela. Você conhece a pastora da faculdade? Ela trabalha lá atualmente. É uma baixinha. Ah, sim, sim. Sim, conheço. Ela falou assim que não sabia que você gostava de direito do trabalho. Não, gosto bastante. Assim, é uma área que eu me apaixonei mesmo, por influência na época do estágio, né? Como eu falei. Então, agora não tem volta, na verdade. E agora eu deixo em aberto para você um pequeno momento para você falar de um assunto que você goste ou dar alguma dica para quem está assistindo referente a direito trabalhista, tanto da parte do reclamante quanto da reclamada. Olha, eu acho que é uma área interessantíssima para quem está começando na advocacia, porque pelos acordos realmente que são feitos, muitas vezes pela proximidade do empregado com o empregador, numa situação, uma relação de empresas menores, facilita também. No começo, né, a gente acaba pegando de tudo. Eu, no meu caso em específico, só penal, que eu nunca peguei. Sempre passei pro Dr. Felipe. Mas assim, a sugestão mesmo, né, que eu dou é que comece assim, pela advocacia trabalhista, a demanda é alta, a relação empregado-empregador, ela vai sempre existir. Hoje nós temos aquela discussão, né, de tem muito direito, não tem que acabar com a CLT ou não, mas acabando com a CLT ou não, na verdade, a relação empregado-empregador vai persistir. Então, é uma demanda que é uma área que tem muita demanda. Então, eu aconselho a todo mundo que sai da faculdade a atuar assim. Puxando uma sardinha para você, né? Sim, com certeza. E quanto ao retorno financeiro, ele é realmente bom ou não? Penal dá mais dinheiro? Olha, eu não sei se penal dá mais dinheiro porque eu não atuo na área penal, né? Mas o Dr. Felipe tá voando aí, então acho que é uma área bem rentável.
Só Mas, picanha domingo, você viu, né? tá vendo? É só isso, é só isso. Todo final de semana. Mas é uma área rentável, sim. Claro que quem opta por advogar para reclamante, aí realmente é um número grande de processos, porque tem processos maiores, tem processos menores, então aí vai mesmo do volume. E com relação ao Uhum. empregador, depende também da empresa, né? Obviamente, empresas maiores vão pagar mais, empresas menores menos, mas eu considero sim uma área bem rentável e bem interessante. Bacana. Bom, Matheus, nosso bate-papo se encerra por hoje. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Espero que a gente possa se ver numa próxima live. Sim, sim, eu fico à disposição do pessoal, se quiser fazer alguma pergunta. Espero que todos tenham gostado e que eu possa ter colaborado, ainda que minimamente, na escolha, né, da área da atuação, como sair, quando sair da faculdade. Foi um Até prazer. eu que não gostava de trabalho, estou gostando. Eu imaginei que você não gostava, porque quando eu assisti a live do Felipe, você comentou que atuou na área penal, né, no Ministério Público. Eu falei, nossa, certeza que não vai gostar então, porque é muito difícil quem gosta de criminal na área penal gostar de trabalho. Não, mas é uma área bacana, vou pensar no caso, viu? Pensa com carinho. Tchau, Matheus. Fique com Deus, viu? Até. Até mais, brigadão e um abraço a todos. Boa noite. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.